E doutor, existe algum exame que pode ajudar no diagnóstico da sinusite ou da rinocinusite, como agora nós sabemos? Sim, inicialmente a gente deve fazer uma boa anamnese, né? Conversar com o paciente para indagar a respeito dos sintomas, do início dos sintomas, da duração dos sintomas. E de acordo, né, com os dados obtidos pela anamnese, a gente pode lançar a mão de um exame que é a videoendoscopia nasal. Então, através desse exame, a gente vai colocar um aparelhinho, um endoscópio, dentro da cavidade nasal e, através desse aparelho, a gente vai poder visualizar toda a cavidade nasal, a região de comunicação do nariz com os seios da face, e esse exame vai nos ajudar em tempo real e no próprio consultório a fazer o diagnóstico e fazer o diagnóstico diferencial, né, de uma gripe, de uma sinusite, de um resfriado. Então, é uma peça muito importante e que a gente tem à disposição hoje em dia nos consultórios. E doutor, em quais os casos, então, que seria feito, então, uma radiografia ao invés de uma endoscopia? É, anteriormente nós não tínhamos, né, a disponibilidade dos endoscópios. Então, naqueles casos que a gente tinha dúvida no diagnóstico do que o paciente apresentava, a gente lançava a mão dos exames radiográficos. Então, por um bom tempo, a radiografia era um exame aceito e ajudava no nosso diagnóstico. Digamos porque ele era o único, então. Era o único exame que nós tínhamos, né? Mas com o advento da endoscopia, né, que é um exame superior, né, mais rápido, o paciente não precisa sair do consultório e ir até uma clínica para fazer um exame que emite radiação, né? A radiografia de seios da face ela não é isenta de radiação. E o poder diagnóstico da radiografia ele é inferior, né, ao poder diagnóstico da endoscopia. Então, hoje em dia, né, com a endoscopia, é muito difícil a gente precisar solicitar uma radiografia. Claro, eventualmente, um paciente foi consultar com um médico no interior ou um médico que não é especialista, ele está apresentando uma certa dificuldade no diagnóstico, ele pode lançar a mão da radiografia. Mas para um médico especialista, hoje em dia, praticamente a gente não utiliza mais a radiografia para o diagnóstico da sinusite, né? Ficou realmente ultrapassado, então. Ficou ultrapassado. Doutor, em alguns casos existe a indicação de realizar a tomografia computadorizada? Sim, a tomografia computadorizada é um exame bem mais elaborado que a radiografia e a gente utiliza ela em alguns casos específicos, né? Nós temos sinusites que poderão complicar, né? Alguns pacientes, principalmente as crianças, elas podem apresentar complicações orbitárias. Então, a inflamação da cavidade nasal, ela pode sair do nariz e do seio da face e ir direto para o olho ou para o cérebro. Então, nos casos que Para o cérebro. Para o cérebro. Então, é raro, mas eventualmente a gente pode ter uma meningite, né, na sequência de uma sinusite. Então, para esses casos de pacientes que apresentam sinusite aguda com complicação, seja ela orbitária ou intracraniana, a gente lança a mão da tomografia para fazer o estadiamento, para ver a extensão da doença e até para fazer o planejamento cirúrgico, porque normalmente esses pacientes vão requerer um procedimento cirúrgico para ajudar a resolver o processo. Sim. E ainda existe uma outra indicação também, né? Aqueles pacientes que apresentam sinusite crônica, né? Que vão requerer a necessidade de uma cirurgia. Então, nós também teremos que lançar mão de uma tomografia da mesma forma, fazer o estadiamento da doença, o planejamento cirúrgico. Então, a tomografia computadorizada, ela não é feita para o diagnóstico de uma sinusite, digamos, convencional, né? Ela é utilizada para aqueles casos, ou quando o paciente apresenta uma complicação, ou quando a gente está pensando em indicar um procedimento cirúrgico para aquele paciente.